Nesta resenha da bola, segunda-feira, 6 de julho de 2026, iremos analisar dentro da Copa do Mundo a eliminação do Brasil para a Noruega. 2-1, Brasil disse adeus ao Mundial. Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robson Lessa irão analisar não somente esta eliminação, mas as perspectivas, o futuro da seleção brasileira que tem o Ancelotti com um contrato renovado. Também vamos destacar o jogo de Portugal e Espanha. Tudo isso não sai daí já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola e direto eu vou para o Rio de Janeiro. Detalhes daqui a pouquinho, tem informações de Espanha e Portugal. O jogo também que vai colocar o adversário dos Estados Unidos ou Bélgica. Vamos falar dessa partida. Antônio Manuel Góes, você é o primeiro a analisar a eliminação do Brasil. Chega mais, um abraço, Antônio Manuel. Olá, seguidores da Resenha da Bola. O futebol brasileiro completou nesse domingo, 5 de julho, um ciclo de 6 eliminações em Copas do Mundo, iniciado em 2006 na Alemanha, após a conquista do 5º troféu em 2002, que o mentiroso apelo midiático apelidou de Penta, criado pela Globo em 1970, com o suposto tri para bajular o general de plantão em Brasília numa quadra de extrema violência e dissimulada bandalheira da ditadura militar. Daí em diante, prevaleceu a distorção fraudulenta da regra gramatical que todos aprendemos nos bancos escolares, por conta dos títulos alternados de 1994, festejado como o Tetra, e o citado Penta de 2002. Para além dos desejos de sucesso nesses torneios mundiais de seleções, essa paranoia por troféus a cada 4 anos, que agora seria o enganador Hexa, assume a condição de contraponto para compensar as carências estruturais de nosso contexto socioeconômico, ainda que tenhamos avançado através de decisões políticas dos tempos mais recentes, na busca de soluções para o histórico de mascaradas debilidades nacionais. Trocando em miúdos, a periódica felicidade geral do país, comemorada em carnavais fora de época nas conquistas de Copas do Mundo, sempre induziu calculado esquecimento de nossas mazelas, ao minimizar e adiar cobranças em torno de problemas básicos, obviamente no interesse protelatório do privilegiado andar de cima. Pois bem, em meio a falcatruas gerenciais que faz mais de meio século caracterizam o cotidiano da CBF, chegamos à Copa de 2026, em cujo cardápio de permissividades preparatórias passamos pela interinidade de treinadores locais, até a contratação do italiano Carlo Ancelotti, há 1 ano e meses da competição e em meio às eliminatórias, uma sacada dita virtuosa do novo presidente da entidade brasileira, o também obscuro Samir Schaub, da Federação de Roraima. Ele mesmo outro arranjo de comparsas no submundo de nosso futebol, para ocupar o posto confiado anos atrás ao baiano Edinaldo Rodrigues, sucessor dos pilantras Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Marco Paulo Del Nero e Rogério Caboclo, todos fiéis seguidores do mega vigarista João Avelange, banido da FIFA e por extensão da memória do esporte planetário. Maior ganhador da Europeia Champions League, cujo contrato foi antecipadamente renovado até 2030, Ancelotti assumiu a tarefa de salvador da pátria, incumbido de finalmente nos levar, 24 anos depois, aos festejos pela sonhada farsa do Hexa. Com efeito, sua chegada nos garantiu no fio da navalha o 5º lugar nas eliminatórias sul-americanas, abaixo de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai, só acima do 6º Paraguai e da Bolívia em 7º, derrotada na repescagem pelo Iraque. A massacrante onda midiática pelo tal Hexa do Brasil mais uma vez camuflou nossas carências técnicas na seleção, das laterais ao meio-campo, cujos convocados
Segundo os críticos, não atendiam ao nível de excelência exercido lá atrás, por diferenciados e até geniais ocupantes desses setores, em passado recente ou remoto. E assim, confiados à batuta do ex-treinador do Real Madrid, fomos à procura do fantasioso Hexa, em meio à desconfiança de reticentes incrédulos pés no chão, e a renovada euforia que mais uma vez envelopou o país em verde e amarelo, apesar da sofrível estreia contra o Marrocos, sob o homeopático discurso de "acalmem-se, desta vez chegaremos lá". Ao subdimensionar a preocupante cautela dos mais ponderados, chegamos a esse domingo de oitavas de final, na desatada quase certeza de atropelar a Noruega dos articuladores Berg Odegaard e de seu decisivo finalizador Haaland. Aqui permitam-me alguns números de Erling Haaland, 26 anos, no próximo dia 21, autor de 9 gols nos 12-0 da Noruega sobre Honduras no Mundial Sub-20 de 2019. Destaque no alemão Borussia Dortmund, fez 86 gols em 89 jogos da Bundesliga. No Manchester City, a partir de 2022, chegou a 162 gols em 198 partidas. Na seleção principal da Noruega, Haaland contabiliza 62 gols em 54 jogos. Nesta Copa, divide o topo da artilharia, 7 gols com o francês Mbappé e o argentino Lionel Messi. Nesse domingo, em Nova Jersey, foi a vez da seleção brasileira ser superada por fulminantes cabeceio e chute rasteiro de Haaland, na segunda etapa do embate contra a Noruega, aumentando para 28 anos nosso jejum de troféus no principal torneio da FIFA. E como cereja podre no bolo azedo da disputa pelas oitavas de final, a patética presença de Neymar, autor de nosso gol de pênalti, e sua tentativa de protagonista na derrota brasileira, em pontapé no norueguês Odegaard, de previsível expulsão minimizada pelo árbitro, e as lágrimas de crocodilo no gramado depois do jogo para chamar a atenção das câmeras. Neymar, o mais fiel e badalado integrante de outra geração de brasileiros perdedores de Copas do Mundo, embora alguns deles, bem mais jovens, convenhamos, disponham de talento para uma volta por cima em futuro próximo com a camisa de nossa seleção, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. Eu concordo contigo, principalmente nessa parte do Neymar, né? Um ex-jogador em atividade foi convocado naquela festa patética que anunciou os jogadores para o Mundial, para a Copa do Mundo, com o grupo verde e amarelo, aquela coisa sem noção, entendeu? Tudo feito para alegrar o grupo, né? Os Neymazetes, e aí a gente viu essa cena patética dele entrando em campo e proporcionando tudo que você falou, né? Provocando o goleiro, depois fazendo aquela falta que merecia ser expulso. Uma seleção que estava evoluindo até, mas com muitas falhas. Não tem meio campo, sabe? Tem também falhas em outros setores. Na verdade, o Brasil, há décadas, tá? Que a seleção, os times que representam o Brasil, não tem nada a ver com o histórico campeão da seleção brasileira. Se não tiver uma reformulação, não vai mudar nada. Agora, a pergunta é, vai ter reformulação com essa senhora CBF? Vamos falar daqui a pouquinho também. Portugal foi eliminado, 1-0 Espanha. Gol já nos acréscimos, daqui a pouquinho vamos falar dessa partida. Fernando César, quero lhe ouvir também direto de Curitiba. Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. Uma segunda-feira, Júnior, um começo de semana que a gente tem aquela sensação de ressaca. Mas ressaca no mau sentido mesmo, né? Aquela que te deixa com tontura, com dor de cabeça, porque o futebol apresentado pela seleção contra a Noruega esteve bem longe daquele sonho do torcedor brasileiro que viu no desempenho desta nossa seleção
a perda da sua essência, aqueles jogadores, exceção do Vini Júnior nos primeiros jogos, porque o Brasil chegou até essa etapa de mata-mata, onde foi desclassificado de forma bizonha pela seleção da Noruega, fruto das jogadas individuais que redundaram em gols através do Vini Júnior. Fora ele, fica difícil da gente tentar encontrar um outro jogador que pudesse trazer a confiança de que o Brasil ainda é um celeiro de grandes jogadores, porque falar celeiro de craque, isso a gente perdeu. Estamos aí numa espera gigante em termos de um grande desempenho e a chegada para a decisão de um título de Copa, porque a última vez que isso aconteceu foi lá em 2002, quando tínhamos ainda jogadores como um Ronaldo Fenômeno, um Roberto Carlos, um Cafu, e hoje a gente não tem mais. Fico imaginando, Júnior, o que poderia ser feito. Temos que começar do zero, investir no garoto, na infraestrutura, que a CBF tente se aproximar de um trabalho que realmente nos dê essa confiança de estar buscando o norte para o futebol brasileiro. Precisamos ter uma comissão técnica antenada por jogadores bem jovens. Eu vejo dois times, no momento que investem de forma mais profissional, justamente na revelação de jogadores. Eu destaco o Palmeiras e destaco o Flamengo. Aliás, já há bastante tempo que o Flamengo usa aquela máxima, aquela frase de que craque a gente constrói em casa, quando teve no Zico o seu maior exemplo. E vejo, por exemplo, agora, nesse momento, o Palmeiras investindo também nessa área e num curto espaço de tempo, revelando jogadores como o Endrick, o Estevão e agora esse jogador Alan, que tem 19 anos e que também é a mais recente revelação como um atleta promissor para o futebol brasileiro. Então é isso, é esperar investimento na estrutura, porque estamos distante daquela primeira prateleira do futebol. Aqui no nosso continente, o Brasil não passa, por exemplo, de uma seleção como a Colômbia, como o próprio Equador, e muito distante, por exemplo, da Argentina. Nós não passamos de uma seleção mediana. E nem vou falar em termos de Europa, porque aí estamos ano-luz atrasados, Júlio. Perfeito, meu caro Fernando César. Você disse tudo. Brasil hoje é segundo escalão. Eu tinha comentado isso com alguns amigos aqui, inclusive portugueses, né? Daqui a pouco vamos falar de Portugal. Foi eliminado também, perdeu para a Espanha, gol do Miquel Merino, já no primeiro minuto dos 6 de acréscimo. Portugal também está fora, vamos falar daqui a pouquinho mais. Mas o Brasil perdeu a essência. Se não houver uma reformulação, mas aí eu pergunto, com essa CBF que nós temos aí, envolvida em escândalos, um atrás do outro, fica difícil acreditar. Robinson Lessa, quero lhe ouvir também, meu caro, a respeito da eliminação do Brasil, e se você confia, né, numa mudança de situação. Um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, meus amigos do Resenha da Bola.
passando por aqui para falar, não poderia ser diferente sobre a Copa do Mundo 2026, que está essa competição iniciando a sua fase de oitava de final. Já tivemos alguns confrontos sendo realizados e, dentre eles, a maior surpresa deste final de semana que foi a eliminação do Brasil. O selecionado canarinho foi derrotado pela equipe da Noruega por 2-1. Eu, sinceramente, eu nunca vi, ao longo de toda a história do futebol brasileiro, nossa equipe permitiu ao adversário ter 65% do domínio das ações, da posse de bola, e a gente tão somente 35%. Isso, no mínimo, significa falta de atitude, acompanhada de intensidade, acompanhada de comprometimento, enfim, uma série de coisas que se somaram e justificaram a eliminação do selecionado pentacampeão do mundo. O Brasil saiu de campo ontem decepcionando a imensa torcida que estava esperançosa / iludida com essa equipe que vem atuando e vinha vencendo, mostrando até uma certa evolução no Mundial. Mas aqui para nós, eu sempre costumo falar que Copa do Mundo é uma competição que você tem que ir 200% da sua plenitude técnica e física. E o Brasil foi fazer lá o quê com Danilo, Casemiro, Neymar e muitos outros? A Copa está mostrando que, salvo raríssimas exceções, os geniais Lionel Messi, seguido do profissional exemplar que é Cristiano Ronaldo, se salvam. Mas o que fizeram esses três brasileiros? O que fizeram Modric na seleção da Croácia? O que fez o Dzeko, o atacante também da Bósnia, outro veterano que foi chamado? Então, nós temos N exemplos para mostrar o porquê eu estou convicto cada vez mais que jogador para ir à disputa de um Mundial, de uma Copa do Mundo, quer seja de seleção ou de clubes, tem que estar na plenitude da sua forma física e técnica. Não adianta ir para passear, para compor grupo. Ah, é bom de grupo. Eu não quero ninguém para casar com minha filha. Eu quero alguém que vá lá, jogue bola e decida. Então, precisamos mais uma vez recuperar esses conceitos que antes nós tínhamos, levar muito mais a sério as convocações, sem ingerências as mais diversas, porque caso contrário, nós continuaremos indo mais e mais para o fundo do poço. Já se vão 6 mundiais, 24 anos que nós não conseguimos a conquista de um título. Então isso para mim é vergonhoso, é vexatório. Já vamos para o 7º. Eu acredito que do jeito que estamos indo, dificilmente a gente volte tão cedo a disputar um título desse porte, mas teremos um novo ciclo pela frente, esperando que as coisas, torcendo, rezando por um milagre, que as coisas melhorem dentro e fora das 4 linhas na Confederação Brasileira de Futebol. Coisa muito difícil. Um forte abraço e até lá, pessoal. Ok, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. Eu só acho, viu, Robinson, que a gente citar jogador aqui porque é muito mais amplo, né? Minha opinião, tá? Muito mais amplo o problema da seleção brasileira. O Danilo, por exemplo, eu acho um grande jogador,
errou em um jogo lá que ele saiu jogando errado, mas falha também no meio campo, estava desatento, do Casemiro, né, e o Bruno Guimarães. Né, ele até se redimiu nesse jogo, roubando uma bola e servindo ao Bruno Guimarães, que passou para o Martinelli fazer o gol da vitória do Brasil diante do Japão. Agora, a questão é muito mais ampla. Né? Concordo contigo, o futebol do Brasil perdeu a essência, o futebol do Brasil hoje é segundo escalão, o futebol do Brasil hoje não impõe mais respeito nenhum, e são 24 anos, como você disse, agora para 28, sem ganhar um título. Né? Tem que haver uma mudança radical, e volto a dizer o que eu disse antes para o Fernando, para o Antônio Manuel Góes. Com a senhora CBF desmoralizada, tem como acreditar numa mudança? Acho muito difícil. E terminou agora, infelizmente, aqui para os torcedores, né, para nós que moramos aqui em Portugal, Portugal eliminado também da Copa do Mundo, do Mundial, perdeu por 1-0 já no primeiro minuto dos acréscimos para a Espanha, gol do Mikel Merino. Uma jogada bem construída, a Espanha mereceu a vitória, dominou a partida, teve mais oportunidades. Segundo tempo abaixo, no primeiro tempo a Espanha foi superior. Mais uma vez Portugal deixou e muito a desejar, né, com os jogadores que tem grandes times, né, deixou a desejar nesse Mundial também. Espanha agora vai esperar o vencedor de Estados Unidos e Bélgica. Nessa terça-feira tem edição do PB Desporto para falar mais da sequência da Copa do Mundo, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.